Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desse domingo. Olha só, o Flamengo perdeu de virada para o Cruzeiro por 2-1. O Felipe Melo, ele falou sobre isso. A gente vai analisar aqui também os comentaristas do programa da ESPN Brasil e também os jogadores, o que eles falaram após a saída. O Everton Guimarães também. Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Já corre nos comentários. Põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Ceará. Põe o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá para as informações. Enfim, o Cruzeiro vence o Flamengo no último lance do jogo, né? O Cruzeiro que mostrou resiliência mesmo no jogo onde começou perdendo. Creio de verdade que tenha sido um jogo equilibrado, né? O Flamengo, com qualquer time que jogue, com qualquer atleta que entrar dentro de campo, ele ou vai ser melhor ou vai equilibrar o jogo. Depende muito do adversário. Ele jogou contra um adversário forte. Creio realmente, se não fosse a postura do Cruzeiro, principalmente no segundo jogo, o jogo que o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro de repente poderia ter feito grandes coisas, melhores coisas, né? Porque você enfrentar um Flamengo, o mínimo que você tem que fazer de fato é pelo menos correr mais que o adversário, deixar o Flamengo pensar, jogar, esquece, é atropelo, porque de fato é um dos melhores times que tem no mundo, eu acho que dizer no mundo. Dito isso, hoje o Cruzeiro foi muito forte, foi resiliente, né? Soube se ressignificar rapidamente, logo depois da eliminação, da derrota, que é dolorida, né? Para o Flamengo, merecida, né? O Flamengo foi melhor, diga-se de passagem. Então, você, dias depois, conseguir fazer um bom jogo, conseguir vencer, mesmo que no último minuto, dá muita moral. Dá muita moral para um Cruzeiro que vai jogar agora a Copa do Brasil, um clássico. E como eu falei anteriormente, nos stories anteriormente, é um clássico que vai falar muito daquilo que as duas equipes querem para a temporada. Porque você perder um clássico e automaticamente ser eliminado de uma competição, isso te baixa muita moral. Coloca em dúvida realmente aquilo que você quer para a temporada, coloca o torcedor em dúvida, e você vencendo, tudo ao contrário. A moral eleva completamente, o torcedor se enche de esperança por coisas melhores, né? Então esse clássico tem muito a dizer. Por mais que tenha perdido esse jogo, está vivo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele tem a chance amanhã, num jogo muito difícil. O Vasco briga pela zona de baixo, pela parte de baixo da tabela, precisa pontuar. Então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem totais condições de abrir uma gordura. Se o Flamengo ganhasse o jogo hoje, o Flamengo empataria em pontos com o Palmeiras e passaria, se eu não me engano, por saldo de gols. Então essa derrota faz com que o Flamengo possa, de repente, abrir, se eu não me engano, 3 pontos de vantagem com um jogo a mais, 3 pontos de vantagem, ou não, 6 pontos de vantagem com um jogo a mais. Ainda depende só do Flamengo, porque o Flamengo vencendo o jogo que tem, que falta contra o Mirassol, ele fica a 3 pontos do Palmeiras e tem um confronto direto. Campeonato super aberto entre duas grandes equipes, sem dúvida nenhuma. Do Campeonato Brasileiro, destaque absoluto para esse clássico nacional, virou já uma rivalidade recente bastante acentuada e terminou com um equilíbrio total, né? Uma vitória para cada lado e um empate nessa linha de recorte recente aí de 10 dias. Hoje um baita de um jogo, um dos melhores do Campeonato Brasileiro sob todos os aspectos, e o Cruzeiro venceu, como você bem destacou, na última jogada, no último lance da partida. Enfim, temos muita coisa para falar de um sábado que foi bastante quente, Marcela. Tá certo, Rafa, é isso. Então vamos começar o nosso Sport Center, vamos falar ainda do jogo do Internacional, que empatou com o Galo lá no Beira-Rio. Tem muito tênis para você, tem muita coisa no nosso Sport Center, mas o nosso primeiro assunto é essa vitória importante do Cruzeiro em cima do Flamengo. Fala, fã de esportes! A noite deste sábado reservou o reencontro de Cruzeiro e Flamengo aqui no Mineirão. E dessa vez, os mineiros venceram por 2-1. Mais de 34 mil torcedores compareceram ao Gigante da Pampulha. E o jogo teve muito em comum com a última vez que as equipes se encontraram por aqui. Pedro abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Arroio, que marcou naquela partida, deixou tudo igual aos 9 da segunda etapa.
E Matheus Pereira foi decisivo. Dos pés dele saiu o gol que selou a vitória cruzeirense já nos acréscimos finais da partida. Os flamenguistas viram a chance de chegar à liderança e escapar nos momentos finais do jogo. Já os cruzeirenses renovaram os ânimos para o jogo decisivo da próxima terça. Primeiramente, foi uma vitória que segura a nossa confiança, né? Que mantém a nossa confiança. E é importante também a gente vencer para a gente seguir na parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo, é se manter lá. E para o Clássico a gente vai com a confiança de volta ao normal, né, que a gente estava antes do que passou na quarta-feira. Então a gente segue aí com a confiança alta e a gente espera fazer um bom jogo na terça, para a gente poder se classificar na Copa do Brasil, que é o nosso principal objetivo também. Nós não podemos partir o jogo em metades, porque o jogo é um todo. Uma eliminatória são dois jogos de 90 e nós não podemos de forma alguma partir. Eu não sei se fomos favoritos quando jogamos para o campeonato aqui ou não. Aquilo que eu lhe posso dizer é que esta é uma equipa que tem de facto uma grande ambição, tem objetivos muito bem definidos para aquilo que é o que quer conquistar daqui até ao final da temporada. É sempre importante reter a vantagem. Com certeza temos sempre os adversários que reagem. E eu pessoalmente prefiro estar a ganhar para seguir gerir o jogo, não é? Do que entrar a perder. O importante é que quando temos a bola, quando estamos num momento de mais cansaço, ter essa capacidade de gerir o jogo com a nossa experiência e não dar aquilo que o adversário pretende, não é? Contra-ataque, não dar a bola com facilidade, não perder a bola com facilidade. E acho que hoje não conseguimos gerir, com algumas perdas de bola até um pouco infantis. Trabalhamos finalização todas as semanas de forma que a gente seja mais eficazes, não só na criação, a gente tem criado muito, somos a equipa que mais criamos e queremos manter essa criação, mas queremos ser mais contundentes, principalmente quando fazemos uma primeira parte destas, podemos ter feito 1 ou 2 golos e resolvido mais 1 ou 2 gols e resolvido o jogo. Agora, o Flamengo tem a semana livre e tem o clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. Já o Cruzeiro tem um super desafio pela frente. O clássico contra o Atlético aqui no Mineirão na próxima terça-feira, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pois é, Rafa, vamos falar sobre essa partida, algo até meio parecido com o que aconteceu na Conmebol Libertadores, um Flamengo muito melhor no primeiro tempo, um Cruzeiro que volta melhor na segunda etapa, mas dessa vez consegue ficar mais tempo sendo melhor no segundo tempo, algo que não aconteceu na Libertadores no meio da semana. E com isso, o Cruzeiro também teve a sorte de no finalzinho, no último lance, conseguir o gol da vitória, Rafa. Exatamente, Marcela. Tem muito a ver com as escolhas dos dois treinadores, né? Se você pegar as escalações de Flamengo e Cruzeiro para o jogo de hoje, comparar com as escalações do jogo da última quarta-feira, você vai perceber que nós temos mudanças significativas no perfil das equipes. Primeiro, em relação ao Cruzeiro, com o posicionamento do Gerson no banco de reservas e a volta do Matheus Henrique como titular, compondo uma dupla de volantes ali com o Romero, e do lado esquerdo a entrada do João Costa, que foi uma surpresa, fazendo um papel tático importante para tentar segurar um pouco mais os avanços do Varela. Acho até que o Arthur Jorge imaginou que pudesse ser o Emerson Royal o escolhido para ser titular no jogo dessa noite, mas foi o Varela. Ele, com essas mudanças, ele tornou o Cruzeiro, teoricamente, um time mais forte no poder de marcação. Talvez menos técnico, porém com uma capacidade maior de combater o Flamengo. Só que na prática isso não aconteceu, porque você bem destacou. No primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Por parte do Leonardo Jardim, chamou a atenção a decisão dele por colocar o Paquetá de volante, jogando junto com o Pulgar, participando de uma linha inicial de construção, Carrascal como um falso ponta-direita, com liberdade para flutuar e muitas vezes ser um segundo meia junto com o Arrascaeta, Pedro mais centralizado e o Samuel Lino fazendo o lado esquerdo. E no primeiro tempo, assim como aconteceu no Maracanã, a movimentação sem bola do Arrascaeta matou completamente a marcação do meio-campo do Cruzeiro. Ele conseguia se posicionar na chamada entrelinhas,
se nós compararmos o posicionamento da linha defensiva do Cruzeiro com a linha de meio campo, ele conseguia sempre flutuar nesse setor e através de uma flutuação dessa sai o deslocamento e o passe para o Pedro fazer o primeiro gol da partida, ou seja, o Flamengo mandou no primeiro tempo. Veio a segunda etapa, o Arthur Jorge fez uma troca importante, colocou o Wesley, que prende mais a marcação do Flamengo do que vinha prendendo o João Costa, e aí o Cruzeiro aumentou a sua intensidade. Chegou ao empate outra vez no individual do Arroio, e é importante dizer como esse jogador foi necessário nas duas partidas do Cruzeiro no Mineirão, né, com gols parecidos, inclusive, né, com muita técnica, cortando para dentro, encontrando um belo chute em arco, matando o Rossi, felicidade técnica do jogador, e a partir daquele momento o Cruzeiro aumentou a sua intensidade e aumentou a sua confiança no jogo, mas colocou a partida no bolso a partir do momento que entra o Gerson aos 25 do segundo tempo e ele começa a ditar o ritmo da partida. Muita gente achou que o Matheus Pereira não ia jogar o jogo inteiro, ia em algum momento ser destacado até pela atuação apagada que teve no Maracanã pela Libertadores e também porque a partida ganhou um nível de intensidade, uma trocação que talvez não fosse muito afeita ao perfil do Matheus. Lê do engano, Arthur Jorge confiou no seu camisa 10, manteve o jogador em campo até o fim e no final, o último lance acabou sendo contemplado com esse gol que deu a vitória de virada ao Cruzeiro por 2-1. Se nós pegarmos os números do jogo, a gente vai ver que o Cruzeiro teve mais finalizações, teve um pouquinho mais de posse de bola, teve mais finalizações certas, teve, digamos, respaldo estatístico até para poder considerar o resultado justo. Mas a leitura do jogo, para mim, é bastante clássica. O Flamengo dominante no primeiro tempo, passeando no Mineirão, e o Cruzeiro muito mais intenso e concentrado na segunda etapa. Agora, foi indubitavelmente um dos grandes jogos deste Campeonato Brasileiro, uma partida que teve ao todo 20 faltas apenas, 13 cometidas pelo Cruzeiro e 7 cometidas pelo Flamengo. Enfim, um jogo bem jogado, 65 minutos de bola rolando, muito mais do que a FIFA pede, inclusive em função das mudanças feitas recentemente. Enfim, parabéns ao Cruzeiro pela vitória e lamentar o Flamengo porque se tivesse vencido, dormiria na liderança, né, Marcelo? Pois é, Rafa, tem isso, né? É o ponto positivo mesmo com todas essas mudanças da regra. Você vê, não só nessa partida do Flamengo contra o Cruzeiro, nos outros jogos também vamos mostrar como agora os jogadores estão tentando deixar a bola rolar por mais tempo, mas os árbitros também muito ligados em colocar a bola em jogo. Muito importante também para o Cruzeiro o que vem jogando o Otávio. Eu queria que você falasse rapidinho sobre a importância do Otávio para esse Cruzeiro, porque é impressionante como é importante ter um goleiro que consiga dar essa segurança ao time. E com a saída do Cássio ficou aquela interrogação, será? E sim, veio o Otávio e conseguiu dar isso para o time. Em alguns momentos dos Jogos da Libertadores eu achei ele um pouco nervoso, né? Principalmente no jogo do Maracanã, mas depois rapidamente ele voltou para a partida. Ele tem muita sobriedade, ele tem um posicionamento muito bom. No gol que o Pedro marca, inclusive, ele chega a tocar na bola, a bola resvala nele, então ele estava exatamente na linha da jogada, fez ótimas intervenções durante o jogo de hoje. O Flamengo teve no segundo tempo algumas oportunidades de contra-ataque e ele estava lá para evitar que o Cruzeiro tomasse àquela altura o gol que seria do desempate. Gosto do Otávio, é um goleiro que tem qualidade e está numa toada positiva como todo esse time do Cruzeiro, né? Que faz uma temporada bem interessante desde que houve a troca do comando técnico. O Arthur Jorge faz o cruzeirense esquecer completamente que um dia o Tite esteve por lá, né, Marcelo? É verdade, Rafa. Quando não se mata o jogo, tem risco, como agora no segundo tempo, o time um pouco mais cansado, os jogadores frescos e viraram o jogo. Temos que trabalhar, temos uma semana agora para seguir trabalhando, porque temos muita coisa pela frente. Sabemos que hoje a gente perdeu esse jogo hoje muito mais por culpa nossa, por falta de concentração nossa aí. E nós que somos os culpados. No jogo da quarta-feira a gente conseguiu reverter ali no segundo tempo, o Cruzeiro veio para cima, a gente conseguiu dar a volta por cima ali e voltamos pro jogo. E hoje foi um pouco mais difícil, a gente não conseguiu dar essa volta por cima, igualamos ali um pouco no final, mas hoje foi o mérito de todos deles e também da parte nossa aí que a gente tem que melhorar esse detalhe. Aí nós saímos de um jogo que é para ser 4-0 no primeiro tempo, fora o baile, para perder de virada no segundo tempo, sabe por quê? Porque nós é safado pra fazer o gol. Nós chega na cara do gol, nós quer fazer golaço, é toquinho.
é calcanhar, faz a porra do gol. Faz o gol, faz o simples. Toda hora quer fazer o golaço. Toda hora quer o golaço. Quer o mais difícil, faz o simples. Futebol é simples, é bola na rede. É bola na rede. Mas fica com essa brincadeira, brincando. É jogo de campeonato, para de brincadeira. Não precisa ser soberba. A soberba deixa pro torcedor. O jogo soberbo deixa pro torcedor. Dentro de campo é o simples, é fazer o gol. É fazer o gol. Tá jogando muita bola? Tá. Mas o que define o placar é o gol. Pode jogar melhor do que a seleção de 70 do Penta. Mas se não fizer o gol, não adianta de nada. Não adianta de nada. Pedro fez o gol, mas perdeu 2 gols. Inacreditável. Inacreditável. Quer dar um toquinho, enche o pé. E enche o pé. Presta atenção, toda vitória no Brasileirão vale 3 pontos, mas essa de hoje vale mais, hein? Meu Deus, já posso começar a lamentar não ter visto Fagner e Vidalba lá no Maracanã, pela Libertadores? Posso lamentar ou não? Enfim, Matheus Pereira, é isso, meu filho. É assim que tem que ser, partidaça, partidaça. Aliás, grande vitória. Aí vai ter a chupetada que vai aparecer por aqui dizendo: o Flamengo tá preocupado com a Libertadores. Esse papo é azedo. Agora é Brasileirão. O Flamengo quer ir pra ponta da tabela, sim senhor. E o Cruzeiro escamou e de virada. Escamou e de virada. Grande jogo do Matheus Pereira. Grandíssimo jogo, principalmente no segundo tempo. Aliás, depois de um primeiro tempo ruim do Cruzeiro, para um Cruzeiro bem melhor no segundo tempo. Um segundo tempo sem a palmolice que foi lá no Maracanã. Totalmente diferente. Minha crítica, e com toda a razão, no jogo do Maracanã, é de ter jogado um futebol bunda mole. O segundo tempo hoje, principalmente, foi o que precisava ter sido pela Libertadores lá no Maracanã, mas tá tudo bem, já passou, agora é olhar pra frente. Um baita jogo, e que vitória do Cruzeiro, hein? Que vitória. E eu vou dizer uma coisa aqui, que aponta tão somente para gosto pessoal, tá? O Vidalba quer e pode ser o lateral da esquerda. Pode não subir como o Rojas, mas precisar sabe fazer também, marca melhor, tem mais qualidade no passe, tem uma boa bola longa, sabe? Então assim, ele tem um molho daquilo que faltou no Maracanã, e eu tô me referindo ao tesão pelo jogo. O Vidalba tem, não tô falando que é craque, mas tem. É daqueles que eu destaco aqui que não negociam com fracasso. Não que os outros negociem, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele é diferente nesse sentido aí, e de quebra pode ser um lateral pela esquerda, obviamente, mas que beneficia quem estiver jogando lá do outro lado, seja o Willian ou seja o Fagner, porque ele fica mais preso se precisar e solta o lateral do outro lado. Entendeu? Então só acho que deveria ele ser o lateral do lado esquerdo. Eu acho, mas quem sabe quem define é o pé de pano, sabe? Para fechar, Cruzeiro hoje chutou o dobro de vezes. Só que no gol foram 9 chutes do Cruzeiro contra 2 do Flamengo no gol do Otávio. Então, o Cruzeiro ficou menos com a bola, ficou claro, pouquinho menos, mas soube aproveitar as chances e teve de quebra, né, praticamente o dobro de faltas feitas no jogo. E é assim que tem que ser contra o Flamengo, Cruzeiro. Se tivesse essa pegada do segundo tempo lá, não teria passado vergonha no Maracanã. Tem que ser assim. Agora vamos nessa, vamos olhar para frente. Segundo tempo, principalmente, o Cruzeiro mostrou que tem que ser dessa forma para jogar, principalmente contra o Flamengo. A gente volta na segunda-feira na Band, na HG Play. Bom domingo a todos. De tudo, quem não faz, leva. É exatamente assim que eu defino Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo termina de maneira apoteótica, uma lavada de alma de um time que precisava dessa resposta. E um banho de água fria para um time que, durante mais da metade do jogo, parecia viver um mundo perfeito. Cruzeiro e Flamengo foi um jogo em que o Flamengo parecia a seleção de 70 no primeiro tempo. O Flamengo foi no Mineirão e tava humilhando o time que eliminou no meio da semana. O Flamengo tava acabando com a autoestima de qualquer cruzeirense. Só que no segundo tempo tudo mudou. E quem não faz, leva. E o Flamengo levou. O Cruzeiro mostrou o porquê é um time tão forte. Time que tem um treinador capaz de mudar completamente um jogo de um tempo pro outro. E um Flamengo que era totalmente dominante se tornou um time que deixou o Cruzeiro jogar. As suas chances perdidas começaram a pesar. E o Cruzeiro, apoiado por uma torcida que só queria uma resposta, conseguiu o que tanto queria. Que no último lance, da maneira mais metafórica e apoteótica possível, os pés de Matheus Pereira, com requintes de crueldade desviando, o Cruzeiro virou
pra cima do Flamengo, tirando um caminhão das costas do Cruzeirense e complicando a vida do flamenguista. Flamengo e Cruzeiro foi a prova de que a bola pune. O Flamengo é melhor num geral, mas os 11 que estão ali é próximo. Você vai falar que o Gerson... Pô, o Cruzeiro tinha 4 jogadores na pré-lista do Ancelotti. Então, assim, são jogadores de qualidade. Acho que ali você chega nessa situação de ter que ficar defendendo o resultado, o Flamengo não é bom nisso. E no segundo tempo o Flamengo ficou 20 minutos sem a bola. Tomou um empate, poderia ter tomado a virada. Aí depois voltou a ter um pouquinho mais a bola, teve algumas oportunidades e tudo. Fala do homem aí, no último lance da partida, Matheus Pereira vira pro Cruzeiro. Vamos falar aqui um pouco sobre esse Cruzeiro e Flamengo no Mineirão e como é que não é o futebol, cara. Quem começa com a confiança lá em cima é lógico, é o Flamengo classificado contra o próprio Cruzeiro há poucos dias na Copa Libertadores. Quis destino que as equipes se enfrentassem logo em seguida no Campeonato Brasileiro. Flamengo dominando o jogo, Pedro já tinha perdido uma baita oportunidade, só que o Arrascaeta, que se beneficiou com o Pedro Garçom no primeiro jogo, decidiu retribuir. Lindo passe, Fabrício Bruno largou de novo e Pedro marcou. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados. Cruzeiro meio perdidão na partida, o Flamengo criando oportunidades, mas o rubro-negro fez uma coisa que costuma fazer esse ano, que é colocar a partida num banho-maria, num ritmo meio morno, e isso é perigoso contra uma equipe tão capacitada como o Cruzeiro. E aí vem a ironia do destino. Arroio, jogo de ida, Mineirão, deixou o Samuel Lino no chão, marcou um golaço. O Samuel Lino, no jogo de volta, fez a mesma coisa com o William, deixou ele no chão e marcou um gol similar para classificar o Flamengo para as quartas da Libertadores. Pois bem, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, a bola não estava entrando, sobrou no Arroio, deixou o Samuel Lino de novo no chão e mandou outro balaço na gaveta. Arroio empatou o jogo e num gol parecidíssimo com o que marcou na ida. Aí virou lá e cá. Pedro perdeu uma baita oportunidade de novo logo depois do gol do Cruzeiro. Fagner perdeu uma grande chance pro Cabuloso. Bruno Henrique também desperdiçou uma oportunidade num contragolpe. Aí nesse lá e cá, na última bola do jogo, Gerson cruzou, Vidalba ajeitou e Matheus Pereira decidiu, contando com um desvio no Léo Ortiz fatal pro goleiro Rossi. Sai para comemorar o camisa 10, que foi muito cobrado pelas partidas com pouco brilho na Copa Libertadores. Pois bem, né? Decide um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro de 6 pontos, se esse Cabuloso quiser sonhar. A gente sabe que faltou ofensividade, faltou algo a mais naquele jogo de volta no Maracanã, mas o Cruzeiro ainda tá nas quartas de final da Copa do Brasil. Tem um grande desafio contra o rival, o Atlético Mineiro, na próxima semana. Saiu da lanterna para a 5ª colocação. E tá aqui, ó, se você for parar pra pensar, só a 6 pontos do vice-líder Flamengo e 9 pontos do Palmeiras. Já o Flamengo, se tivesse vencido hoje, passava o Palmeiras. Tá com 45 pontos e pode dar a oportunidade do Verdão, se ganhar do Vasco, aumentar a distância novamente. 2 fatores que pra mim não são novidade nesse Flamengo que aconteceram hoje de novo. Primeiro, Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil no Flamengo. Ah, pilhado, mas ele decidiu uma Libertadores. Mas até quando ele vai viver desse passado de decidir Libertadores? Ah, mas o Rossi sai bem com o pé. Tá bom, então vai ser volante. Debaixo da trave ele tem que pegar mais e ele não tá pegando. Tudo que é chute no gol do Flamengo razoavelmente difícil, entra. E outra coisa, o senhor Carrascal, que eu andei elogiando, que tá melhorando, de novo perdendo gol, inacreditável. Um lance com a bola ali, quicando pra ele. Ou finaliza direito, ou toca pro Pedro sem goleiro. E ele perdeu o gol quando o Flamengo vencia por 1-0. Se o Carrascal faz o segundo, mata o Cruzeiro. Mas não, como diz o Júnior Capacete, você tem que enfiar a faca e girar. Flamengo não girou. E aí depois, quando dependeu do goleiro, a bola, como sempre, em chute razoável, entrou. Essa é a verdade. O Rossi não pega mais bola difícil no Flamengo. Aí contrataram o Endriel. Foi caro. E não dão chance pro cara. Não dá pra entender. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Tá aí o pilhado revoltado com essa situação do Flamengo. Cara, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai ter que torcer para o Palmeiras perder a sua partida no Nubank Arena para o Vasco. Meu amigo, a gente vai ter que torcer pro Vasco hoje. O negócio tá pegando fogo. E agora? Vamos ter que torcer pro Vasco, não vai ter jeito. O Vasco... Será que o Vasco faz esse milagre de ganhar a partida? Muito difícil, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer.
Mas é isso daí, não tem jeito, nação. O Flamengo vacilou. Hoje o Flamengo vacilou. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.